Desde que me formei na pós-graduação de sexualidade há 10 anos atrás, me pergunto, doutora, como que é essa consulta de sexualidade? Vamos entender hoje. Sejam todos bem-vindos ao canal Você Plena! Eu sou Lilian Fiorelli, sou uroginecologista, especialista em sexualidade feminina e hoje eu vim trazer para vocês como que é a minha consulta em sexualidade. Gente, muita gente tem essa curiosidade, exatamente porque fica naquela dúvida, né? Será que eu vou gozar na consulta? Será que vai ser algo muito invasivo? Eu tenho vergonha de falar sobre a minha sexualidade? O que será que essa doutora vai fazer comigo? Calma, gente, consulta de sexualidade em consulta médica é uma consulta médica como qualquer outra. Ah, bom. A gente fez já um vídeo sobre consulta ginecológica, então grande parte da consulta de sexualidade em ginecologia tem muito a ver com a consulta ginecológica, mas existem algumas particularidades que eu vou trazer aqui nesse vídeo. E se você tem curiosidade de saber como é uma consulta ginecológica, já clica no link aqui embaixo, já assiste o vídeo sobre consulta ginecológica e veja que isso que eu vou contar para vocês aqui nesse vídeo vai complementar uma consulta ginecológica. Uma consulta de sexualidade vai além da consulta ginecológica. Ela traz informações extremamente preciosas de todo o desenvolvimento sexual que a mulher teve desde a sua infância, adolescência até o estado atual. E, gente, aqui eu tô falando de ginecologia, né? Eu atendo mulheres, eu vejo a parte de sexualidade em mulheres, mas quando a gente fala em sexualidade, não tem jeito, né? A gente acaba falando também do casal. Então, grande parte das minhas intervenções acabam também atingindo o casal. Uma das primeiras perguntas que eu faço para a mulher, né, é como ela aprendeu sobre sexualidade. E aí vem, né, a grande dúvida, né? Grande parte das mulheres nunca aprendeu sobre sexualidade. Foi descobrindo sexualidade ao longo da vida sem nenhuma informação. A gente vê isso mudando um pouco os padrões, principalmente com, né, informações na internet, várias informações também em redes sociais, mas a gente sabe que esse não é o padrão. Grande parte das mulheres acabam não tendo essas informações dentro da sua casa, dentro da sua família e às vezes até nas próprias escolas. Isso faz grande diferença de inputs que ela tem sobre sexualidade na cabeça. Ainda sobre o aprendizado sobre sexualidade, entra muito também a religião. Eu acabo perguntando qual é a religião da paciente e como a religião enxerga o sexo. Pois muitas religiões enxergam o sexo como algo muito normal, faz parte da vida e tá liberado, tá super tranquilo. Outras religiões são um pouco mais fechadas em relação a esse assunto, ou não conversam sobre esse assunto, ou restringem o sexo especificamente só depois ao casamento, ou como o sexo é pecado, ou o sexo existe só para reprodução e não para um prazer. Então existe várias diferenças e não julgo qual é a crença que você tem, qual que é a opinião da sua religião. O importante é que você esteja tranquilo com a sua religião e com as suas crenças. Ainda da descoberta da sexualidade, vem o sexo em si, né? Como foi a sua primeira relação, se é que existiu uma primeira relação sexual? Será que você teve algum trauma no passado, seja na infância, seja na adolescência ou mesmo na fase adulta em relação à parte sexual? Será que existiu algum abuso sexual? E quando a gente fala em abuso, eu sei que isso é extremamente pesado e não quer dizer só uma penetração que teve, não consentida. Às vezes, o abuso, ele não inclui uma penetração. Ele inclui uma palavra que chegou de uma forma diferente, um toque malicioso que chegou de uma forma diferente e que às vezes causou sim um trauma psicológico. E esse trauma, muitas vezes, a mulher carrega para a vida inteira. E para uma mulher que já teve a sua primeira relação sexual, o interessante é saber quando foi essa sua primeira relação, como foi a sua primeira relação, doeu, não doeu, foi com um namorado, foi com alguém que você confiava, isso te trouxe algum trauma, foi gostoso para você, teve muito sangramento, não quis mais. Então, todo esse contexto ele também deve ser levado em conta. Quantos parceiros teve ao longo da vida? Algumas mulheres tiveram 1, 2
poucos parceiros, algumas não têm a menor ideia de quantos parceiros, não tem problema, mas o fato da gente saber qual que é o hábito sexual também influencia bastante nessa consulta. É importante saber o quanto que essa mulher já conheceu o seu corpo. Então, uma das primeiras perguntas para saber isso, eu pergunto: você se toca? Você se masturba? Né? Porque muitas mulheres também, por conta de crenças ou por algumas repressões, né, que às vezes são até inconscientes, não conhecem o seu próprio corpo, não sabem que o seu corpo ele pode te gerar um prazer e que isso não é um pecado, isso é o seu corpo, ele foi feito para isso. O clitóris, por exemplo, ele só tem essa função, que é o prazer sexual feminino, né? Por que não também usar para que ele foi feito? Então a masturbação, ela acaba vindo, né, às vezes para quebrar também alguns tabus, mas eu preciso entender até onde essa paciente está aberta também para explorar a sua sexualidade. E aí, de práticas sexuais, né? Será que a paciente, ela se sente confortável com diversos tipos de práticas sexuais? Ela consegue uma penetração vaginal? É muito doloroso essa penetração vaginal? É interessante ela trazer alguns detalhes sobre a penetração. Então, não, dói na hora que está entrando na vagina, dói quando toca no fundo, ou não, doutora, eu sinto uma dor na relação sexual, mas só na posição de 4. Então, todas essas informações, às vezes, me trazem uma ideia: será que ela não tem alguma doença específica que está exatamente naquele ponto da vagina, porque é só nessa posição que ela sente dor? Então, eu começo a pensar em alguns diagnósticos dependendo das informações que a paciente me traz. Uma outra coisa que eu pergunto também, se ela tem a prática de fazer exercícios de assoalho pélvico. Os exercícios de assoalho pélvico são contrações que a gente faz na musculatura da região do assoalho pélvico, que segura útero, bexiga, intestino e que participa do fechamento da vagina. Ela aumenta a irrigação da região pélvica, melhora a lubrificação, melhora a excitação e facilita o orgasmo. Então, a mulher que já está habituada a fazer essa prática de exercícios de assoalho pélvico, ela geralmente tem uma sexualidade um pouco mais trabalhada, vamos dizer assim. Aliás, se você tem dúvida de como trabalhar o assoalho pélvico, tem um vídeo de um bate-papo com a Lili, que eu conversei com a Juliana Domingues, que a gente tá lá na prática mostrando para vocês como que faz esses exercícios. Já clica também no link aqui embaixo. E aí eu pergunto sobre as 4 etapas do ciclo de resposta sexual, tá? Se vocês não sabem do que eu tô falando, tá? Existem alguns estudos, né, que falam que o sexo é dividido em algumas etapas. Eu não vou entrar nesse mérito, mas vou trazer aqui para vocês que seria um desejo sexual, que é a libido, a vontade de ter a relação sexual. Uma segunda etapa que é a excitação. Então a excitação na mulher, ela é muito vista pela lubrificação. Eu pergunto especificamente: você consegue lubrificar? Se você tem uma lubrificação adequada, essa lubrificação adequada, ela vem no momento adequado, porque muitas mulheres falam assim: eu lubrifico bem, mas depois que já teve algum tempo da penetração, a primeira penetração sempre é difícil, a minha vagina tá sempre seca e ela vai lubrificar só depois. E aí, às vezes, a gente tem alguns ajustes aí na relação sexual, porque talvez ela tenha uma penetração precoce antes, de fato, de estar excitada o suficiente para permitir uma penetração sem dor. A terceira etapa, que é o orgasmo, se ela sente orgasmo. Nessa semana tive uma paciente que chegou e falou: doutora, seguinte, eu gosto muito de relação sexual, acho bem legal, termina a relação sexual, eu fico satisfeita, mas assim, eu acho que eu tive orgasmo, né? Mas eu acho que orgasmo não é aquela coisa que todo mundo diz, né? Então, é uma coisa ok. E uma coisa que eu digo pra vocês: se você não sabe se teve orgasmo, se você acha que, deve ser aquela coisa ok, gente, você não teve orgasmo, tá? Porque quem sabe que teve orgasmo, sabe. Fala: doutora, não tenho dúvidas, eu tive um orgasmo animal. Então, gente, essa terceira etapa, ela não é fundamental, tá? Porque o fato de você ter o orgasmo é legal, é gostoso, te dá vontade de fazer sexo de novo, mas o simples fato de você estar satisfeita também traz esse feedback, né, para você conseguir ter uma relação sexual legal, satisfatória. Mas claro, né, se a gente tem algumas técnicas para chegar no orgasmo, por que não? Aliás, tem um vídeo sobre isso, tá? Como saber se eu tive orgasmo. Se você não sabe, clica aqui também.
E a última etapa é a resolução. Depois de toda essa fase, né, o desejo, a excitação, o orgasmo, será que depois disso você tem alguma consequência, né? Você consegue relaxar, você tem alguma dor, você tem infecções urinárias pós relação sexual, você tem alguns corrimentos, cheiro diferente. Então eu acabo perguntando todo esse processo da parte sexual. Frequência sexual eu acabo perguntando não pelo número em si, mas para entender se aquela frequência é uma frequência adequada para aquela mulher e para aquele casal, porque muitas vezes a frequência está, é uma vez por semana, mas poxa, doutora, ele sempre me fala que gostaria de ter sexo todo dia. Então tem alguma incongruência aí nesse casal em relação à parte de frequência sexual, e a gente tem como melhorar isso também. E também a prática de sexo anal, né? Acaba perguntando bastante, até para entender primeiro se a mulher gosta, se ela está aberta a esse tipo de conhecimento e se ela faz de forma adequada, tá? Já peguei algumas candidíases de repetições de pacientes que eu pergunto sobre o sexo anal e eu acabo descobrindo que a mulher faz o sexo anal e depois o vaginal. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho um vídeo que eu falo só sobre sexo anal, se você não viu, já clica aqui embaixo, tá? Porque exatamente, gente, dentro do intestino, dentro do ânus, tem bastante bactérias que não podem ser levadas para a vagina, então eu acabo também esmiuçando direitinho como que é esse sexo anal e para orientar de forma adequada. Gente, quando eu falo para vocês clicarem aqui embaixo, eu não sei se é aqui embaixo ou aqui em cima, vocês procuram e clicam, tá? E por último ainda, né, nessa conversa, nessa anamnese, eu tento entender um pouco como que é o relacionamento, como que é a dinâmica desse casal, se é um casal, se eles estão casados, se eles não estão casados, se é mulher, se é homem, se tem mais de uma pessoa dentro desse relacionamento. Entender essa dinâmica é importante para mim, exatamente para eu dar a orientação mais adequada. E, gente, longe de julgamentos, de tabus, a gente sempre deixa a mulher mais confortável possível para ela trazer todas as informações reais de fato para que eu consiga orientar de forma adequada. No exame físico da sexualidade, tirando tudo aquilo que eu falei lá naquele outro vídeo sobre exame físico ginecológico, eu acabo focando também em alguns aspectos específicos de sexualidade. Eu acabo primeiro falando para a paciente se ela conhece a vulva, tá? Tem muitas mulheres que nunca se viram por baixo e às vezes eu uso um espelho para explicar para a mulher como que é a sua própria anatomia. Olha, aqui está seu clitóris, aqui está seu pequeno lábio, é assim que você estimula. Não faço a estimulação durante o consultório, não é adequado, eu oriento para que a paciente faça isso em casa. Então já recebi essa pergunta, falei assim, doutora, eu vou ter orgasmo na sua consulta? Não, você não vai ter orgasmo na minha consulta, muito pelo contrário, eu vou te ensinar todas as ferramentas para que você consiga esse orgasmo sozinha. Uma outra coisa que eu avalio é se ela tem uma anatomia adequada, né? Então se tem alguma disfunção, então se os pequenos lábios estão ok, se ela tem uma abertura da vagina adequada, se tem alguma malformação. Então tem algumas malformações que aí geralmente, né, a gente já consegue fazer até um diagnóstico mais precoce, mas tem uma vagina dividida no meio, ou que tem uma vagina mais fechada, né? Então tem alguns ímens que são ímens ou imperfurados, ou ímens que não foram rompidos ao longo de várias relações, que são ímens complacentes. Então eu faço todos esses diagnósticos também e avalio função de assoalho pélvico para ver se ela tem consciência de contração do períneo para ela iniciar também algumas atividades de exercícios. Dependendo do caso, eu acabo complementando com ultrassom, mas vai variar muito de mulher para mulher. E geralmente a mulher que chega aqui com uma questão em sexualidade, prepare-se, porque existe um caminho que ela vai começar a seguir. E geralmente eu trago algumas orientações por escrito mesmo, de algumas atividades que ela vai começar a exercer. Isso aí faz parte de uma terapia cognitivo-comportamental. Eu não faço terapia, não sou psicólogo, mas eu uso algumas ferramentas da terapia cognitivo-comportamental dentro de sexualidade para que ela consiga desenvolver a sua sexualidade, tanto do ponto de vista físico, então autoconhecimento, toque, masturbação ou até de relacionamento, formas de falar, formas de se comunicar e de como ela harmonizar esse relacionamento também.
As consultas em sexualidade não terminam quando termina a consulta. Então, como eu disse para vocês, ela sai com uma série de tarefas e geralmente eu já falo para ela, olha, volta daqui 3 semanas com tais tarefas cumpridas, ou volta daqui 1 mês, daqui 2 meses, 3 meses, vai variar de mulher para mulher e esse segmento acaba sendo de uma forma constante até que ela atinja o seu objetivo. Algumas mulheres precisam de medicamentos, então se ela tem alguma doença descompensada, a gente compensa a doença. Se ela precisar de hormônios, a gente faz reposição hormonal, desde que tenha realmente indicações sem contraindicações. Às vezes, algumas terapias, como fitoterapia, né? Então derivados de plantas, uso também, se eventualmente precisar, laser vaginal. Então tem vários tipos de terapias que a gente usa dentro de sexualidade. Mas o mais importante é que a paciente se sinta segura. Existem muitos casos que eu não vou tratar a paciente sozinha, que eu preciso de um fisioterapeuta de assoalho pélvico para fazer o acompanhamento conjunto, ou que eu preciso de um psicólogo para fazer um acompanhamento conjunto. Por isso que a gente acaba tendo uma equipe multidisciplinar nesse tipo de atendimento. E claro, né, gente, uma consulta em sexualidade, ela demora, né? Então, pelo menos aí 1h30 de consulta. E em 1h30 eu não consigo também dar todas as ferramentas que a paciente precisaria para uma educação sexual. E é por isso que eu também tenho um curso, que é exatamente o curso Você Plena, que ele existe exatamente para este propósito. Ele traz uma educação sexual para as mulheres, tudo que você precisaria saber ao longo da sua vida sobre sexualidade e muito mais. Até quem já sabe muito de sexualidade aprende bastante nesse curso. Até profissionais de saúde acabam usando o curso para melhorar a sua prática dentro do seu consultório. E é por isso que eu indico para vocês também o curso Você Plena, para que você também já comece, mesmo que você ainda não passou por uma consulta de sexualidade, você já comece a se familiarizar com o tema e quem sabe já melhorar muitos pontos de libido, orgasmo, excitação. Tenho certeza que não vão se arrepender. E você tem mais alguma dúvida sobre a consulta em sexualidade? Já coloca aqui embaixo. E, gente, eu vou ficando por aqui. Se deliciem com vários conteúdos aqui do Você Plena. Beijinhos e até mais!